Fala galera, como discipular ou desenvolver discipulado no meu grupo de jovens ou na minha missão? Como fazer isso de maneira concreta? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Quarto episódio, estamos voltando com nossa série sobre discipulado. Já vimos várias coisas. No terceiro programa nós vimos o perfil de um discipulador, o que você precisa fazer e ser, sobretudo, para ser alguém que consegue discipular pessoas atendendo o mandato de Jesus Cristo, lá em Mateus 28. Nós vimos no primeiro programa a importância do discipulado, por que nossas missões padecem quando não desenvolvem discipulado. No segundo programa nós vimos os princípios do discipulado. Só relembrando, o princípio da pessoalidade, que diz que nós precisamos desenvolver relacionamentos pessoais para de fato discipular pessoas. O princípio de levar a pessoa a fazer experiência, que nós vimos que significa não fazer um discipulado meramente teórico, mas algo existencial, voltado para a prática, capacitando a pessoa a aprofundar o seu relacionamento com Jesus. Nós vimos duas palavras-chave nesse princípio de levar a pessoa a fazer experiência: o porquê e o como. Por que eu preciso fazer isso? Por quê? Qual o sentido dessa doutrina que Jesus nos ensina? E como desenvolver ela na minha vida? Como viver isso na prática? O discipulado nos leva a desenvolver o porquê, o sentido das coisas que Deus nos propõe, por que viver a castidade, por que viver a vida de oração, e o como. Como realizar essas coisas? Como desenvolver isso? O terceiro princípio que nós vimos foi o princípio do pastoreio. O discipulado ele envolve pessoalidade, envolve levar a pessoa a fazer uma experiência, capacitá-la a ter meios para aprofundar o relacionamento com Jesus, mas também precisa de pastoreio, ou seja, eu preciso acompanhar o desenvolvimento pessoal daquela pessoa que eu estou discipulando, o desenvolvimento particular dela. A primeira coisa que você precisa compreender é que o discipulado bíblico ele se desenvolve em pequenos grupos. Nós já falamos isso em alguns programas passados, mas hoje a gente vai entrar concretamente neles. Êxodo, no capítulo 18, a gente tem um episódio muito interessante. Moisés começou a guiar aquele povo rumo à terra prometida. É o que a gente faz quando quer discipular pessoas. A gente quer levar as pessoas do Egito da escravidão até a terra prometida, que é a salvação, é o processo de salvação. E nesse caminhar, Moisés começou a auxiliar aquele povo de maneira direta, só que aquele povo era muito numeroso. E o sogro de Moisés, Jetro, deu um ensinamento que fica para nós, que queremos desenvolver discipulado. E qual era o erro que Moisés estava cometendo? Moisés estava liderando um povo muito grande sem descentralizar a sua liderança, sem delegar a outras pessoas. E isso era impossível. Olhe o que o sogro de Moisés falou para ele. O que é isso que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Ou seja, Jetro estava perguntando por que Moisés estava concentrando tudo com ele. Moisés vai dizer, eu vim aqui, porque ele tinha uma intenção boa, era para ajudar o povo, para julgar os casos que o povo lhe trazia, mas o sogro de Moisés vai dizer assim: não é bom o que fazes, certamente desfalecerás, tu e o povo que está contigo, porque a tarefa é muito pesada para ti. Não poderás realizá-la sozinho. O Jetro está dando um ensinamento claro que fica para a gente. Quando o corpo de Deus, que é a igreja, cresce, é necessário descentralizar, criar pequenos grupos. Por quê? Porque uma pessoa sozinha é incapaz de levar esse povo à salvação. E qual foi a saída que Jetro ofereceu a Moisés? Que ele dividisse aquele povo em pequenos grupos. Por quê? Para que outras pessoas ajudassem a guiar. Então, nas nossas missões, nós queremos crescer, óbvio, nós queremos crescer até mais do que por adição, nós queremos crescer por multiplicação. Mas o custo do crescimento é que as coisas vão ficando mais difíceis, como ficaram difíceis para Moisés. E se a gente não descentralizar, se a gente não gerar uma estratégia de pequenos grupos, a gente não vai conseguir guiar esse povo. E o que é que vai acontecer? Isso que Jetro falou: certamente desfalecerás, tu e o povo que está contigo, porque a tarefa é muito pesada para ti. Uma pessoa não consegue discipular muitas outras pessoas. É uma tarefa muito pesada. E aí a saída que Jetro oferece a Moisés é justamente essa: dividir o povo em pequenos grupos. Isso é um indicativo de como a igreja ela deve se organizar para promover o discipulado. Mas você pode dizer assim: isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento nós já vimos isso em outros programas também. O povo de Deus, meio que de forma intuitiva, acabou se organizando em pequenos grupos. Atos 2, 42 a 47, a gente vai ver isso, A partir do momento que aquele povo é batizado, que ingressa na igreja, eles eram
perseverantes na doutrina dos apóstolos, e eles frequentavam os pequenos grupos através da fração do pão nas casas, ou seja, da Eucaristia nas casas. E nós vimos, as casas naquela época, elas não eram muito grandes, né? As maiores casas comportavam 30, talvez 50 pessoas no seu pátio, que era a mansão dos ricos. E quando o povo sai de Jerusalém, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, quando a perseguição começa em Jerusalém, aí é que esse processo se dissemina a partir de casas mesmo, né? O cristianismo, ele nasceu nos lares, né? Nasceu nas catacumbas, que também eram espaços pequenos. Então, ali se desenvolveu a igreja a partir de pequenos grupos. E esses pequenos grupos, porque eles tinham a solidez dos princípios que nós já falamos, né? Pessoalidade, levar a fazer experiência e do pastoreio, aquela igreja conseguiu ter vigor. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender para trabalhar o discipulado nas nossas missões é que nós precisamos dividir as pessoas que querem ser discipuladas, sejam elas servos que já fizeram um compromisso ou pessoas que estão chegando agora, mas querem ter uma solidez maior na sua caminhada, em pequenos grupos. Precisamos dividir as pessoas em pequenos grupos. Sem essa estratégia, não desenvolveremos discipulado. O que é, portanto, Danilo, um pequeno grupo? O que seria um pequeno grupo? O pequeno grupo, ele tem que atender aqueles princípios que nós falamos, ele tem que possibilitar pessoalidade. Então, um grupo que você divide, né, e que não tem condições de ter relacionamento pessoal, ele não é um pequeno grupo. Um grupo que você divide, você não tem condições de pastorear as pessoas que estão naquele grupo, não é um pequeno grupo. O que seria uma proporção ideal para pequeno grupo? Talvez uma pessoa como discipuladora para cada 10 discipulados. Por exemplo, um grupo de 2 discipuladores e 20, né? Um grupo de 1 discipulador e 15 talvez já fosse possível, né? Mas eu acho que essa margem entre uma pessoa que discipula para 10 ou 15 discipulados é a margem ideal. Não pode ser mais do que isso, né? Também não pode ser um grupo muito grande. Por exemplo, se você tiver 9 discipuladores e 90 discipulados, né? Em tese a proporção é de 1 para 10, mas o grupo é muito grande, não permite o pastoreio, não permite o cuidado pessoal inerente ao discipulado. A gente tem que ter uma atenção à proporção, mas tem que ter uma atenção ao tamanho também. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí é: quantas pessoas na minha missão querem ser discipuladas? Elas querem dar uma resposta mais sólida para Jesus, elas querem crescer em direção a Ele. São X pessoas, elas são 20 pessoas, 30 pessoas. Então eu vou pensar, quantos pequenos grupos eu vou fazer para poder atender à demanda discipulada dessas pessoas. Tendo dividido em pequenos grupos, ou pelo menos mapeados possíveis pequenos grupos, você precisa pensar as pessoas que vão ficar à frente do discipulado. Essa é a equipe formativa da sua missão. São as pessoas que vão ficar responsáveis mais diretamente em discipular outras. Lembrando que o discipulado é uma tarefa de todo sarado, assim como a acolhida é uma tarefa de todo sarado, não é uma coisa específica do Ministério de Acolhida. Uma coisa importante também é que essas pessoas que estão na equipe formativa, ou seja, que ficarão a cargo do discipulado na sua missão, elas precisam ter um cuidado constante em se autoformarem. Temos um projeto discipulado que foi enviado para várias missões, você pode entrar em contato com o seu regional para também ter acesso a ele, caso você ainda não tenha tido acesso. Nesse projeto a gente tem uma proposta de textos, por exemplo, para que os próprios membros da equipe formativa se formem. Por quê? Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Então você precisa beber também para poder transbordar para os outros. Beleza, nós mapeamos, nós identificamos os discipuladores, mas como conduzir esse pequeno grupo? Aqui a gente vai entrar no concreto, na prática. Como é que a gente vai botar a mão na massa? Primeira coisa, não faça o pequeno grupo de maneira espontânea, sem preparar nada. É preciso preparação. Isso não significa que você vai engessar o pequeno grupo. Claro que a gente é livre às moções do Espírito Santo, mas essa liberdade no Espírito não é desculpa para a irresponsabilidade no ministério. E para o discipulador, preparar o encontro do pequeno grupo, ele é fundamental. Preparar de que forma? Primeiro, você vai precisar pensar o tema. Existe o projeto de discipulado sobre vida de oração, mas você pode pensar também em outros temas. Pensar o tema e preparar algo em cima daquele tema. E a gente vai ver concretamente como. Todo pequeno grupo é um grupo de oração e comunhão, né? E partilha da palavra. O ideal é que o pequeno grupo ele sempre comece com louvor e oração. Assim como nos nossos grupos de missão, nós temos aquele momento de louvor inicial para quebrar o gelo, o pequeno grupo ele precisa quebrar o gelo também. No início do pequeno grupo, cante músicas, né? Canções que facilitem a oração, né? Canções simples, canções fáceis de aprender ou já conhecidas por aquelas pessoas que frequentam a sua missão e que estão se integrando ao pequeno grupo, e faça com que ela seja um trampolim para a oração. O primeiro momento do pequeno grupo é o momento do louvor e da oração. O louvor e a oração, eles vão criar o clima favorável.
para atrair a graça de Deus, né? Para atrair a presença de Deus. E também é um momento de ensinar as pessoas a rezar de maneira carismática. Então o louvor ele precisa preparar o momento da partida. Na oração, por exemplo, você pode ajudar as pessoas a rezar, você pode incentivar as pessoas a exercitarem os dons carismáticos, dom de ciência, aquilo que o Espírito traz ao coração da pessoa. Aqui já começa o discipulado, antes mesmo que você entre na partilha, porque você já está ajudando a pessoa a ter uma intimidade de oração, uma intimidade de comunhão com Deus. Então o discipulador ali ele vai preparar a oração. Por exemplo, se o seu pequeno grupo nesse dia for sobre o Espírito Santo, você pode pensar uma ou duas canções sobre o Espírito Santo, ou até um trecho da palavra de Deus para ajudar a rezar, ligado ao tema daquele dia. Isso já é o que? Uma preparação prévia, né? Preparando o pequeno grupo, já desde o começo, né? Para aquilo que vai ser trabalhado. Esse momento não precisa ser muito longo, ele é breve, mas ao mesmo tempo não breve demais a ponto de as pessoas não poderem rezar e saborear a presença de Deus, né? Tem que ser um momento que dê para a pessoa ela aquecer o coração, digamos assim. O segundo ponto, depois do louvor e da oração, é a partilha da palavra. É o tema que você vai trabalhar naquele dia. Esse segundo momento é o momento do ensino. A gente viu que discipulado não é meramente ensino, mas também contém o ensino, porque o ensino é a capacitação. É aquilo que você vai dar à pessoa os instrumentos necessários para que ela possa desenvolver um relacionamento cada vez mais sólido com Jesus, um relacionamento cada vez mais sólido com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, primeira coisa para você poder desenvolver esse momento bem, pense a formação com um texto base. Como assim? Tem algum texto de referência? Você vai trabalhar sobre o Espírito Santo, pense algum texto como referência. Talvez pode ser um texto da Bíblia, pode ser um texto do Catecismo, um texto da nossa cartilha de vida de oração, um texto do Monsenhor Jonas Abib, não sei. Mas pense um texto base que não pode ser nem muito longo, nem muito curto. Um texto que dê para trabalhar bem, que dê para a pessoa ler e começar a assimilar e extrair alguma coisa dali. Prepare essa formação antes. Como? Você precisa identificar nesse texto que você vai trabalhar 3, 4, 5 pontos centrais, que são aqueles pontos que você acha que nutririam a vida daquela pessoa, que tem a condição de trazer a vida daquela pessoa algo importante, um ensinamento relevante para a prática da vida dela. Então, sei lá, você vai falar sobre o Espírito Santo, você pode elencar 3 pontos que você acha interessante dentro daquilo que você vai trabalhar, sei lá, como se relacionar com o Espírito Santo, o que o Espírito Santo pode produzir na minha vida, como fazer com que o Espírito Santo flua na minha vida. Veja, quando você elenca esses 3 pontos, né, que são mais importantes, ou pode ser um pouco mais, não pontos demais também, para não perder o foco, você prepara antes o processo para aquilo que você quer que seja depositado no coração daquelas pessoas. Se for sobre a Eucaristia, o que é a Eucaristia, né? Pode ser um ponto. O que a Eucaristia produz interiormente em mim e como fazer com que essa produção de vida interior da Eucaristia ela se torne concreta na minha vida. Além disso, conduz a formação elaborando perguntas. Por que formulando perguntas? Porque quando você faz perguntas, você faz com que a pessoa ela raciocine, ela comece a tirar conclusões daquele texto que você está trabalhando. Formule perguntas linkadas àqueles pontos que você quer trabalhar, aqueles 3 pontos que nós falamos anteriormente. Então você quer chegar a uma conclusão, faça perguntas que ajudem as pessoas a raciocinar e a chegar a essa conclusão. Se você fizer isso, você vai ter 2 pontos positivos. O primeiro, a formação não vai ficar tão enfadonha, tão chata, você vai ter uma participação, o processo de aprendizado dessas pessoas vai ser mais frutuoso, porque as pessoas vão chegar a uma conclusão, não a partir de algo que foi depositado, mas a partir de algo que elas mesmas construíram. E nessa partilha você vai perceber, se você desenvolver o discipulado, como os corações vão se revelar. E isso vai ser importante para o pastoreio, porque muitas vezes é na partilha que a pessoa fala de uma dificuldade que ela tem, ela fala de uma tribulação que ela está vivendo, e aí ela está abrindo o campo para que você possa entrar na vida dessa pessoa e ajudar ela de uma maneira que hoje ela necessita. E se você não ouvisse essa partilha, você não conseguiria. Por isso que o discipulado é diferente das formações para grandes grupos. Na formação para o grande grupo, você não tem condições de ouvir a pessoa. É muito difícil que a pessoa ela levante a mão, ela queira se expor. E mesmo que ela queira, o formato não favorece isso. No pequeno grupo não, isso é possível. Mas só é possível quando você produz a formação a partir da formulação de perguntas. Não queira dar respostas logo de imediato. Então, às vezes até o seu silêncio vai ser importante. Você tem que usar isso com sabedoria, né? Porque a pessoa pode querer de você uma resposta e você não pode dar essa colher de chá
vamos dizer assim, né, essa moleza para ela. Não, exercite ela no pensamento através da formulação de perguntas. Formulou as perguntas, extraia conclusões dos que as pessoas falam. Aí você vai linkar aquilo que você pensou com aquilo que foi falado, com aquilo que você queria que as pessoas compreendessem. Então, você formulou os 3, 4, 5 pontos que são essenciais naquele ensinamento daquele dia. Você formulou as perguntas, as pessoas partilharam. Com certeza elas vão falar coisas que têm a ver com o que você pensou, tem a ver com aquele ensinamento, vão falar coisas que não têm a ver. Primeira coisa, valorize sempre as respostas das pessoas. Nunca menospreze, mesmo quando a pessoa falar uma coisa completamente fora da casinha. Porque quando você valoriza o que a pessoa está falando, você está valorizando também a participação dela. Mas além disso, pegue essas conclusões que a pessoa chegou e comece a trabalhar elas para chegar às conclusões do ensinamento que é o objetivo daquele dia. Então, se o objetivo daquele dia é levar a pessoa a ter uma relação mais íntima com o Espírito Santo, pegue tudo que a galera falou e consiga construir um como. Olha, o fulano falou isso que é interessante, isso aqui que é interessante. A gente pode pegar isso e fazer dessa forma. Então, esse extrair conclusões é fundamental, porque nele você amarra o ensinamento e o extrair conclusões precisa também apontar para uma resolução prática. Ou seja, se nós compreendemos tudo isso a partir do texto que nós trabalhamos, que pode ser um texto bíblico ou qualquer outro, né, que fale sobre o tema, se essas são as nossas conclusões, elas precisam apontar para uma atitude concreta. Como viver a partir desse ensinamento que nós recebemos hoje? Como colocar isso em prática? Essa conclusão é fundamental, porque vem para aquele princípio do fazer experiência que é próprio do discipulado. Um outro elemento importante durante o desenvolvimento do seu pequeno grupo é descentralizar ao máximo. Veja, o pequeno grupo já é uma descentralização, mas você precisa descentralizar não só criando pequenos grupos, mas atribuindo tarefas dentro do pequeno grupo. Como assim, Danilo? Delegue funções para as pessoas do seu pequeno grupo, a partir do desenvolvimento dele. Então, por exemplo, no começo pode ser que o discipulador ele tenha que fazer a maior parte das coisas, mas com o tempo você pode falar assim: fulano, você que vai fazer a oração inicial no próximo grupo, o tema vai ser esse, prepare, reze alguma coisa aí e vamos ver o que sai. Você pode delegar para uma outra pessoa que você vê que está se desenvolvendo, que ela conduza o pequeno grupo, que ela prepare o ensino do próximo pequeno grupo. Quando você descentraliza as tarefas, você começa a fazer com que o pequeno grupo seja uma usina, uma fábrica de discipuladores. As pessoas vão aprender a discipular a partir do momento em que você discipula elas, mas é a partir do momento também que você envolve elas no processo discipulado. Se você investir nisso, daqui a pouco vai ser essa pessoa que vai estar liderando um outro pequeno grupo na sua missão. Por fim, é o terceiro ponto de um pequeno grupo, é gerar comunhão, gerar vida fraterna. O pequeno grupo ele não pode só ficar preso na oração e no ensino, mas tem que ficar também vinculado a uma certa convivência. Uma experiência que eu sempre fiz nos pequenos grupos que eu conduzi, geralmente quando a gente fazia pequenos grupos lá na minha casa, a gente terminava com um lanche. Isso é uma forma de gerar convivência, uma forma de gerar um clima agradável entre as pessoas. E gerando esse clima de convivência, clima agradável, os vínculos se unem. Lembra do princípio da pessoalidade. E esses vínculos se unindo, né, esses relacionamentos se construindo, a eficácia da evangelização se torna maior. Porque quando você desenvolve relacionamentos dentro do corpo de Cristo, você consegue firmar a raiz de maneira mais fácil, de maneiras mais tranquilas. Então é sempre bom que o seu pequeno grupo ele termine com esse momento de convivência. Qual a duração ideal de um pequeno grupo? Eu acho que a duração ideal de um pequeno grupo é entre 1 hora e 1h30, 1h15, não mais do que isso. Por quê? Para não ficar uma coisa chata, para não ficar uma coisa cansativa. O discipulado ele não pode nem sobrecarregar as pessoas, nem ser diluído. Ele precisa ter uma substância. Você desenvolvendo o discipulado dessa forma, você vai conseguir aos poucos adentrar na vida das pessoas. Essa é a forma de nós trabalharmos o discipulado nos pequenos grupos. Existe um texto que vai estar colocado aí embaixo para trabalhar esse tema com vocês, para vocês conseguirem visualizar tudo isso que nós falamos. Peço que você dê um like nesse vídeo. Você não se inscreveu ainda no canal do Jovem Sarado, se inscreva, divulgue e comece a partilhar o conteúdo desses vídeos com as pessoas da sua missão. Como você vai desenvolver esses pequenos grupos dentro da sua missão? Como você vai fazer com que sua missão consiga discipular pessoas de maneira eficaz? A bola agora está com você. Tamo junto.